Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e nós estamos no ar já há quase 10 anos, sempre neste mesmo horário. O nosso programa tem uma finalidade: apresentar a você uma entrevista com alguém que tem uma experiência que possa abençoar você, que possa mostrar para você que o Senhor Jesus Cristo é poderoso e atua em qualquer área da nossa vida. Logo depois da entrevista, você vai ouvir uma mensagem do pastor Paulo Romero. Ele é professor no Instituto Mackenzie, em São Paulo, um teólogo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a mensagem do pastor Paulo Romero vai impactar a sua vida. Convide algum amigo para ouvir agora. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Vim para a Maranata primeiro porque eu amo a Cristo e a sua palavra. E aqui na Maranata eu encontrei a pregação equilibrada da palavra de Deus. Venha para a Maranata você também. Eu vim para a Maranata porque a Maranata é a palavra viva do Senhor. Vai para Maranata, vamos lá, jovem! Venha você também, meu irmão, fazer parte dessa grande família, a família Maranata. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Patrick Wimmer. É um jovem, um arquiteto, como eu, né? Vai ser um papo aqui de arquiteto para arquiteto, mas ele também é pastor e ele teve um encontro com Jesus. Ele trabalha também muito com a juventude da igreja e nós vamos, além do testemunho pessoal dele, nós vamos falar um pouco de juventude com Jesus. Tudo bem, Patrick? Tudo bom, Claudete? Tudo bom. Patrick, pergunta aqui para todo mundo te conhecer um pouquinho, né? O tempo é curto, mas pelo menos para saber quem é você. Como foi o teu encontro com Jesus? Claudete, hoje eu estou com 41 anos. Quando eu tinha... Poxa, eu falei que você era jovem, né? Ah, mas eu sou jovem. Vamos falar com o jovem. Mas não, hoje em dia, os 40 são os antigos 25, né? Talvez por trabalhar muito com o jovem, eu me sinta jovem também. Também tem verdade, isso, né? É. Mas quando eu tinha para 12 para 13 anos, eu tive um encontro com Jesus. Eu descobri a verdade, que ele morreu por mim, que ele me ama. E eu até me batizei quando tinha 15 para 16 anos. Só que aí chegou a época de faculdade, um pouco mais velho, para 17, 18, e eu me afastei um pouco do Senhor, dos caminhos do Senhor, mas eu conhecia a palavra, eu conhecia qual era a verdade. Mas as coisas, ofertas, né, você não da queria juventude, pagar o preço eram muitas dessa ofertas, caminhada. exatamente. E eu fiz as minhas coisas de juventude, como a maioria faz, mas eu conhecia a verdade. Eu não queria vivê-las, mas eu conhecia a verdade. Até que, 99 para 2000, numa experiência que a minha mãe ficou enferma, teve um aneurisma cerebral, a cabeça passa várias coisas, né? Verdade. E eu... Perguntas existenciais, algumas respostas, da vida, né? Outras sem respostas. E a verdade é que todos nós um dia iremos. Vamos morrer cedo ou mais tarde. Mas você sentiu até que sua mãe ia morrer naquela... Eu confesso que eu não esses detalhes eu não lembro muito, mas foi gravíssima a situação dela. E o Senhor interviu, porque ela saiu sem nenhuma sequela, graças a Deus. Mas o fato é que todos nós um dia vamos morrer. E o que eu aprendi com o Senhor desde menor é que quem vive com Jesus, com o Senhor, em vida, vai viver com Ele na eternidade. Quem vive sem Ele durante a vida, vai viver sem Ele na eternidade. Isso, eu sempre conheci essa verdade. Então, e viver com Ele na eternidade é o céu, né? É maravilhoso, né? Então, aqui é uma antecipação do que vai ser pleno no céu. E nessa época, no ano 2000, nessas minhas crises e tal, nem crise, essas minhas reflexões,
eu decidi, de uma vez por todas, entregar a minha vida ao Senhor, andar com Ele. Aí eu comecei uma caminhada longa e maravilhosa com o Senhor. Que está indo até hoje aí. Até hoje, vai até o dia que eu encontrar com Ele. Se Deus quiser. E aqui você começou a frequentar aqui a nossa igreja, né? Isso. Conheceu sua esposa aqui. Conheci a Ana Paula, minha esposa, aqui no meio da juventude, isso. Isso. E você se envolveu muito com a juventude a ponto de hoje você ser até um pastor assim, bem focado na juventude. Como é que aconteceu isso? A igreja evangélica tem isso de bom. Você vem as primeiras vezes, observa muito, vê, mas você tem espaço para trabalhar. E eu me envolvi com a juventude, fiz vários amigos aqui. E depois de alguns anos, já na juventude, eu fui convidado junto com a minha esposa para liderarmos os adolescentes. Foi um outro desafio para a gente era mais novo, era um pós-adolescente, mas a gente trabalhou durante 9 anos com eles, eu e minha esposa. E trabalhando com eles nós noivamos, trabalhando com eles nós casamos, estamos há 10 anos casados já. E acaba que mistura, porque muitos deles cresceram, né? Dentro da igreja, foram crianças, né? Exatamente, crianças, juniores, adolescentes, hoje jovens. E hoje trabalham comigo, junto comigo. Eu tive o privilégio de fazer muitos casamentos deles, de outros encontros aqui na igreja, né? E eu trabalho muito tempo com jovem adolescente, que tem sido muito bom. Então você conhece um pouquinho do coração aí dessa turminha, né? Um pouquinho, Qual a expectativa desse adolescente que ele foi, às vezes, até criado, né? Foi trazido à igreja pelos pais, mas como a gente diz que experiência com Jesus não é adquirida do pessoal, pai, né? é uma coisa pessoal. O que você vê de expectativa de fé desses adolescentes? Nessa passagem da criança que foi criada na igreja para o adolescente que chega e diz, agora é comigo, a decisão é minha, não é do meu pai, não é da minha mãe. Isso acontece muito? É possível. Não só é possível, como é muito comum. Se a gente for bem sincero, é evidente que muitos deles vêm por causa do pai e da mãe. Precisa ser sincero, não é verdadeiro. Mas como eu creio no evangelho pessoal, de uma transformação de dentro para fora e não de imposições externas, ele vem para cá, é como se a gente abrisse espaço para o Senhor agir, para Deus agir, em cultos, em mensagem, em bate-papos, em atividades com Ele, e eles têm um encontro com o Senhor. Eles não fazem uma opção por uma religião, como nós não fazemos. Verdade. O evangelho não é uma religião, é uma proposta de vida. Isso. É uma oferta grátis, mas também é uma proposta para que a gente siga Jesus. E eu tenho visto muitos adolescentes, crianças também, jovens, entregando a sua vida ao Senhor, querendo andar com Jesus, sabendo que não merecem nada como nós, que nós somos pecadores, que é pela graça. Eles já conseguem ter esse entendimento. No vocabulário que a gente pode passar para eles, obviamente, né, que difere um garoto de 12 anos de um 18 de um mais velho, um outro linguajar, mas fala sobre não merecimento. Nós não merecemos nada, Claudete. Ele nos amou primeiro. É verdade. Ele veio ao nosso encontro e morreu por nós. E é muito lindo quando, já bem jovem, eles conseguem ter essa convicção de que não é por merecimento, não é porque você foi criado dentro da igreja, ou porque o seu pai era pastor, ou o seu pai era um diácono. É pessoal. Mas é um envolvimento pessoal. Eu acho isso muito importante na fé evangélica. Porque outras fés, né, outras correntes religiosas, a pessoa se julga daquela corrente religiosa porque ele foi criado naquilo, Verdade. O pai levou. Mas nós, na fé evangélica, nós fazemos questão dessa decisão pessoal. E isso é muito importante porque isso coloca na mão do adolescente e não dos pais dele a decisão. De cada um, exatamente. E eles têm consciência disso. Do jeito que a gente pode passar para eles, eles entendem que não é por merecimento, que é por graça. Mas o interessante é que a gente também explica para eles que a mesma fé, ou melhor, o mesmo Senhor que nos alcançou, que nos amou, e nós não merecemos, esse mesmo Senhor nos propõe uma vida diferente. Então, nós somos alcançados de graça, mas somos chamados também a nos permitir ser transformados por Ele, para sermos diferentes. Agora, os desafios hoje em dia para essa turma não estão fáceis, né, Patrick? Não. Porque a realidade é que a fé cristã é uma fé conservadora. Nesse sentido aí, tanto a fé cristã evangélica como a cristã católica, ela é uma fé conservadora. Temos princípios
conservadores. Esses princípios, eles ainda encontram condições de serem seguidos pela nossa juventude de hoje? É possível. Eu acho talvez, Claudete, que para muitos que nos assistem e nos ouvem, a palavra conservador às vezes pode ter tomado um cunho um pouco pejorativo ou ruim, como se fosse algo para trás. Não é. Quando você fala, eu concordo com você, que a nossa fé, a fé cristã, baseada nas Escrituras, na Bíblia, ela é conservadora no sentido de que a sociedade pode mudar, as modas podem mudar, as culturas, algumas coisas mudam. E tem mudado da sua época para a minha época, para a época desses meninos. E hoje, para eles é difícil, porque... Ficou mais permissiva a sociedade, exatamente, não há dúvida. E até nós vivemos num tempo, na sociedade, muito onde os alicerces, as coisas que são absolutas, estão sendo meio que tentadas a serem arrancadas. Onde o relativismo está tomando um espaço muito grande. Então, e eu aprendi que as coisas podem mudar, mas os princípios são imutáveis. São os alicerces. Se você tira um alicerce de uma construção, cai tudo. Então, a Bíblia, para mim, e eu entendo que seja verdade, não é um livro de regras. Um livro de pode, não pode, posso isso, não pode. Não é isso. Muita gente pensa, né, que a Bíblia seria um Jesus, livro não posso mais fazer mais nada. Não é isso. A Bíblia, as Escrituras, palavra de Deus inspirada, é um livro de princípios. A gente se adequa aos tempos de hoje? Sim. Mas os princípios não mudam. O princípio da decência, se a saia é aqui ou ali, é uma coisa, pode mudar com a época. Agora, a decência é um princípio. Verdade. A verdade é um princípio, a honestidade é um princípio, não muda. E esses princípios nós não podemos negociar. É interessante isso, Patrick, porque muitas pessoas pensam que é a igreja e seus líderes que determinam isso. Determinam, pode isso, não pode aquilo, mas acontece que não somos nós que determinamos essa linha de comportamento. Essa linha de comportamento ela está determinada na palavra de Deus. Exatamente. A gente tenta ensinar, a gente tenta até lidar com os faltosos, as pessoas que escorregam, as pessoas que saem, vamos dizer, de um comportamento mais aceitável. Essa pessoa não é escorraçada. Essa pessoa tem na igreja um ambiente de aceitação, não é? A igreja é um ambiente de ensino. Agora, sem dúvida, o nosso ensino está pautado na Bíblia. Palavra, com certeza. Não fomos nós que inventamos, né? Às vezes, quando algumas pessoas vêm me reclamar comigo sobre certas condutas, se eu acho, você acha que é certo, eu acho que é errado, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não é o que nós achamos, eu digo assim, meu amigo, não sou eu que acho, é a Bíblia. Você não concorda? Você vai ter que arrancar essa página da sua Bíblia. E arrancar a página da Bíblia ainda hoje é uma coisa assim meio chocante, né? Complicado, verdade. Mas eu creio, Claudete, como eu já falei, repito, eu creio quando alguém tem, não é mudança de religião, eu creio quando alguém tem um encontro com o Senhor, entende o que o Senhor fez por nós, que Ele nos ama, que Ele veio para nos resgatar, nos perdoar dos nossos pecados, a transformação acontece de dentro para fora. Eu entrei numa igreja, tive encontro com o Senhor, ninguém me disse que eu tinha que parar isso, aquilo. É verdade. Nas Escrituras eu fui vendo, o que eu faço, eu sou livre. A gente passa a querer ser parecido com Exatamente. Jesus, por mais utópico que isso pareça. Exatamente. Nós perseguimos esse sonho. E para ser parecido com Jesus, a gente tem que caminhar com Ele, não é? E é por amor a Ele. E caminhar do jeito dele. Exatamente. Não é porque pode ou não pode, é porque eu quero agradar a quem mais me amou. Minha vida é dele hoje, então eu faço para agradá-lo, não porque eu posso ou não posso. É verdade. E nós temos visto, né, Patrick, a gente sabe disso, testemunhos lindos. Muitos. Né? Se a gente fosse enumerar aqui, né, no programa, se eu fosse citar nomes, eu tenho visto jovens que chegaram à nossa igreja, muitos até vindo de um mundo destruídos, de lares destruídos, de rejeição no coração, vivendo nas drogas, vivendo vida promíscua, tanto rapazes como moças, até bem jovens. E a gente vê como eles são acolhidos por Cristo e como eles são acolhidos pela igreja. E a gente tem uma alegria de ver essa turma aí crescendo, em todos os sentidos, crescendo espiritualmente, crescendo na sociedade. Emocionalmente também. Não é? Exatamente. Emocionalmente. E até como cidadãos, a gente vê o crescimento profissional
desses jovens que chegam à igreja e decidem viver para Jesus? Não tem preço, é muito bom andar com o Senhor, Muito bom. é Por maravilhoso. isso que é bom ser pastor de jovens. É bom, é muito, muito bom ajudar quem precisa e amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo, como a nós mesmos, né? É isso aí, Patrick. Obrigado pelo bate-papo Prazer. tão rapidinho. É um prazer. E você, amigo telespectador, você está vendo um telefone, ligue para nós. Temos um grupo aqui de voluntários que vai atendê-lo com muito carinho, com atenção, para inclusive orar por você. Agora eu queria falar para você que tem filhos ou sobrinhos ou amigos na adolescência, na juventude, faça um convite, convide-os para vir à igreja. Todas as igrejas evangélicas, de um modo geral, têm grupo de adolescentes, grupo de juventude. A nossa igreja tem grupos formidáveis, estudos bíblicos, um jeito diferente de se reunir. Traga-os, você vai ver o impacto da palavra de Deus no coração da juventude, é transformador. Você vai ficar muito feliz se fizer uma visita à nossa igreja. Agora, continue ligado, o programa não terminou ainda. Você vai escutar uma mensagem sobre Jesus, esse jovem que mudou o mundo. Jesus, 33 anos ele tinha no seu ministério. E ele foi um jovem que mudou o mundo e pode mudar o nosso coração hoje. Fique ligado. Eu vim aqui para essa igreja porque é uma igreja séria. Eu vim para Maranata de Jardim Primavera, atrás de um evangelho equilibrado. Aqui é bem legal aqui, eu gostei muito daqui. Vim pra cá porque eu estudo melhor a palavra de Deus e te convido para mim também. Aqui na Maranata se estuda a Palavra de Deus. Venha você também, faça parte dessa nossa turma, nossa classe. E Deus te abençoe. Queridos telespectadores do programa Louvor e Mensagem, eu sou o pastor Paulo Romeiro, da Igreja Cristã da Trindade, em São Paulo. Estou hoje participando do programa a convite do pastor Paulo César Brito e da pastora Claudete Brito. E é uma alegria, é uma honra muito grande estar aqui falando com vocês hoje, principalmente do nosso tema, que é um tema que faz o meu coração ferver de alegria. Quero falar sobre Jesus Cristo e as muitas crenças. Porque Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento falaram de Cristo e os apóstolos do Novo Testamento pregaram a Cristo. Cristo sempre foi o tema favorito e o tema principal de toda a pregação do Evangelho. E hoje nós vivemos numa era de muito pluralismo religioso. Como na época de Cristo, já havia centenas de religiões, hoje também são milhares e milhares de religiões. E muitas pessoas até usam um ditado bastante conhecido, que diz assim, que todos os caminhos levam a Roma. Mas nós não podemos fugir da verdade da palavra de Deus e da verdade da própria palavra de Jesus. Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se de que Jesus aí, observe que ele colocou o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho, não uma proposta, não uma sugestão. Não foi assim que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo porque Ele é e Ele sempre foi a única solução para a nossa salvação. Então, há textos na Bíblia que afirmam isso. Eu me lembro, por exemplo, neste momento de João, capítulo 6, quando vários discípulos de Jesus começaram a ir embora. E ele, voltando-se para os 12, os seus discípulos mais íntimos, ele perguntou-lhes, e vocês também não querem ir embora? E Pedro rapidamente respondeu, isso você vai encontrar em João capítulo 6, versículos 66 a 68.
E Pedro faz a seguinte pergunta a Jesus: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro não perguntou para onde iremos nós, porque certamente eles teriam muitos lugares para onde ir. Eles poderiam ir para Atenas, na Grécia, poderiam ir para o Egito, eles poderiam ir para a Babilônia, para Roma, eles poderiam ir para muitos lugares, mas eles não tinham para quem ir. Porque nas palavras de Pedro e na confissão de Pedro, só Jesus tem palavras de vida eterna. E é muito interessante que depois, mais tarde, quando a igreja já estava em atividade, em plena atividade, no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, e diante das autoridades em Jerusalém, Pedro voltou a afirmar essa verdade que ele um dia havia declarado. E ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Uma outra coisa que me empolga na fé cristã é que o cristianismo, diferente das outras religiões, ele não tem uma geografia. As outras religiões têm. Quando você pensa no judaísmo, você se lembra de Jerusalém. Quando você pensa no hinduísmo, você se lembra da Índia. Quando você pensa no islamismo, você se lembra de Meca, na Arábia Saudita. Então você se lembra de Meca. Agora, quando você pensa no cristianismo, você não consegue associá-lo a um local, porque o cristianismo é universal. E foi isso que Jesus ordenou aos seus discípulos em Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o evangelho, ele é democrático. Ele é pregado a todas as pessoas, ricas e pobres, feias e bonitas, bem-sucedidas ou fracassadas na vida. O evangelho se encaixa no coração de todo ser humano, daquele que se abrir para ele. O cristianismo também não tem um povo. Quando você fala em judaísmo, você pensa no povo judeu. Quando você fala no hinduísmo, você pensa nos indianos. Quando você fala no islamismo, você pensa no árabe, no povo árabe. Mas quando você fala em cristianismo, que povo você pode associar ao cristianismo? E de novo, eu me lembro de Apocalipse capítulo 7, quando João, na sua visão beatífica, ele teve ali, ele viu uma grande multidão diante do trono de Deus. E ele diz, uma grande multidão de todos os povos e línguas e nações e raças, porque o cristianismo não tem uma raça, o cristianismo não tem uma etnia, o cristianismo é para todos os seres humanos. Então é muito interessante vermos isso, que o cristianismo não tem uma geografia, ele não tem uma etnia, e nós vemos também que o cristianismo ele é para todas as pessoas. Então me empolga muito em saber isso, que Jesus veio para todas as pessoas. Não veio, como eu já disse, como uma sugestão, não veio como um paliativo, mas veio como a única solução para os nossos pecados. A única maneira de sermos perdoados por Deus e de sermos reconciliados por Deus é através de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele coloca assim, que há um só mediador, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nós vemos a importância de Cristo para a nossa salvação. E é pela sua morte que nós somos salvos, e é pelo seu sangue que nós somos redimidos, que nós somos purificados, lavados dos nossos pecados. E isso é tão importante que a palavra de Deus nos diz em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E João também, ele escreve em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o meu caro ouvinte, está percebendo a importância da pessoa de Cristo? Que dele os profetas profetizaram. Os profetas não profetizaram de outro, mas profetizaram de Cristo. E é muito empolgante quando lemos o Novo Testamento e percebemos ali
que as profecias do Antigo Testamento sobre a morte de Cristo, sobre Jesus, se cumpriram. Cumpriram literalmente nele. Aonde ele nasceria, aonde ele nasceria, as obras que ele faria, a morte que ele morreria, muita coisa. Os profetas profetizaram e essas coisas se cumpriram na pessoa de Cristo. Por isso Jesus, ele é figura central de toda a história da humanidade. Por isso a nossa história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então eu convido você, querido ouvinte, a considerar a Cristo. Considere a Jesus. Pega uma Bíblia, abra o Novo Testamento, procura os Evangelhos, porque este é o propósito dos Evangelhos, nos fazer, nos ajudar a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E ao ler os Evangelhos, a sua reação vai ser a seguinte: que homem fascinante, que homem encantador, que homem indiferente, como ele atrai e como ele prende os corações. Jesus é assim. Cristianismo não é um amontoado de regras, não é um amontoado de mandamentos. Cristianismo é conhecimento de Cristo, é conhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Ele é o fundamento da fé cristã e não um punhado de regras. Por isso lhes apresento a Jesus Cristo hoje. E sempre, Deus os abençoe com essa reflexão. Agora você deve estar vendo aí na sua tela o número de telefone para você ligar. Neste momento tem pessoas muito dedicadas a Deus e consagradas a Deus, que estão ali prontas para receber a sua ligação, para orar com você, para te dar um aconselhamento, uma palavra de direção, de orientação. Então faça isso agora, não custa nada para você pegar o telefone agora e ligar, a fim de você conseguir essa ajuda e receber essa ajuda tão necessária. Quero orar com vocês neste momento e por vocês neste momento. Oremos então, se você puder parar e juntar-se a mim nessa palavra de oração. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, neste momento, neste programa Louvor e Mensagem, para orar com os telespectadores. O Senhor conhece a caminhada de cada um, a situação, a circunstância, a dor e o peso que cada um carrega. E o Senhor é poderoso para agir, porque todas as coisas te são possíveis. Não há nada que possa deter a força do teu braço, o poder da tua mão. Socorre, Senhor, os nossos telespectadores, naquilo que eles necessitam de ti, nosso divino mediador, e dá a tua bênção, a tua alegria, o teu conforto e o poder do teu Espírito Santo a cada um dos nossos telespectadores. Dá-lhes também, Senhor, a revelação do teu Filho como Senhor e Salvador. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos hoje. Deus abençoe a todos vocês e não percam o próximo programa Louvor e Mensagem. É selo da união no teu caminho, que cumpre a nós com zelo preservar. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Deus te abençoe.